Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Grupo de Oração Esperança Brasil. Neste vídeo eu trago para você 7 motivos que comprovam, segundo a Bíblia, que o anticristo já está reinando. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Você já sentiu um desconforto profundo, uma inquietação na alma, diante dos eventos que se desenrolam no mundo? Uma sensação de que algo está profundamente errado, algo que transcende as notícias do dia a dia e toca em um nível espiritual mais profundo? Talvez você esteja sentindo, sem entender completamente, a presença eminente de uma sombra que se estende sobre a humanidade. Se você sente isso, não está sozinho. Milhões de cristãos ao redor do globo compartilham essa mesma inquietação, essa mesma busca por respostas. E é com o coração cheio de esperança e a mente firme na palavra que vamos desvendar juntos 7 motivos bíblicos que apontam para uma realidade perturbadora, mas também profundamente reveladora. A possibilidade de que o anticristo já está reinando entre nós. Antes de prosseguirmos nessa jornada de fé e discernimento, convido você a se inscrever no canal Grupo de Oração Esperança Brasil e deixar um comentário com uma frase que resuma o que você sente sobre a presença do mal no mundo de hoje. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade forte e comprometida com a verdade. Vamos juntos. A Bíblia não apresenta o anticristo como um personagem unidimensional, um vilão de capa e espada. A Escritura nos apresenta um sistema, uma ideologia, um espírito que se manifesta de diversas formas, sutilmente, infiltrando-se na sociedade e manipulando as mentes e os corações dos homens. Não se trata de procurar um indivíduo específico, mas sim de reconhecer os sinais dos tempos, os frutos amargos dessa semente de apostasia que vem sendo plantada há séculos. E é exatamente nesse ponto que entra a relevância desta análise, baseada em 7 pilares bíblicos inquestionáveis. O primeiro indício, irmãos, está na crescente apostasia dentro da própria igreja. A profanação do templo, a substituição da verdade pela mentira, a busca desenfreada por poder e riqueza em nome da fé. Esses são sintomas claros de um afastamento da essência do Evangelho, um enfraquecimento da vigilância espiritual que permite a infiltração de doutrinas falsas e práticas enganosas. Observem o quanto a fé se tornou um negócio lucrativo para muitos, uma mercadoria a ser vendida e consumida, sem a genuína busca pela santidade e pela comunhão com Deus. O culto à imagem, a busca desenfreada por milagres superficiais, a substituição da adoração a Deus pela adoração ao sucesso, à riqueza e à fama material. São sinais inequívocos de que o afastamento dos princípios bíblicos fundamentais. O segundo pilar nos leva ao cenário geopolítico global. Observem a crescente polarização no mundo, a formação de blocos ideológicos antagônicos, a corrida armamentista sem precedentes, a manipulação da informação e a perseguição religiosa em escala global. Vemos conflitos armados incessantes, a instabilidade política e econômica generalizada, um cenário de caos e incerteza que semeia o medo e a insegurança. Tudo isso se encaixa perfeitamente na profecia bíblica sobre os últimos dias, um tempo de grande tribulação e angústia para os povos da terra. E como podemos nos esquecer da crescente influência de ideologias que buscam suprimir a liberdade religiosa e impor uma nova ordem mundial, onde a fé e a verdade cristã são vistas como ameaças a serem silenciadas.
O terceiro motivo nos leva à profunda depravação moral que assola a sociedade contemporânea: a banalização do pecado, a quebra dos valores tradicionais, a crescente aceitação da imoralidade em todos os níveis da sociedade. São sinais inegáveis de um afastamento dos princípios éticos e morais ensinados pelas Sagradas Escrituras. A desconstrução da família, a promoção da ideologia de gênero, a normalização da perversão. Tudo isso contribui para um ambiente propício à ascensão do mal. Há um cenário onde a verdade é distorcida e a mentira é celebrada. O relativismo moral, a falta de compromisso com a justiça e a compaixão, esses são os frutos amargos de uma sociedade que se afastou de Deus e se entregou às trevas. O quarto ponto se encontra na crescente tecnologia, o seu potencial de controle e manipulação. A vigilância constante, a coleta de dados pessoais em larga escala, a manipulação das informações através das redes sociais, a capacidade de controlar e manipular a opinião pública. Tudo isso nos coloca diante de uma realidade assustadora, onde a liberdade individual está cada vez mais ameaçada. A tecnologia, que poderia ser uma ferramenta de bem, está sendo utilizada para controlar e manipular as massas, criando um cenário perfeito para a implantação de um sistema de controle global. O poder da tecnologia nas mãos erradas, o uso da informação como arma de controle e manipulação. Esses são sinais eloquentes da aproximação de uma era de trevas. Prosseguindo em nossa jornada de revelação, o quinto motivo nos leva a observar a crescente influências de líderes mundiais que demonstram um profundo desprezo pelos princípios cristãos e a busca por um poder absoluto. A arrogância, a sede de dominação e o desejo de controlar a vida dos povos são características que encontramos na descrição bíblica do Anticristo. A busca pela união mundial, a imposição de um novo sistema econômico e político. Tudo isso aponta para a construção de uma nova ordem mundial, baseada no controle da submissão. A manipulação da mídia, a propagação enganosa e a censura são as armas utilizadas para silenciar a verdade e impor uma falsa realidade. O sexto pilar nos transporta para o cenário espiritual do mundo. Observemos a crescente influência do ocultismo, da magia, do satanismo e de práticas espirituais que se contrapõem à fé cristã. A banalização da espiritualidade, a busca por experiências sobrenaturais fora do contexto da fé em Cristo. Tudo isso revela uma crescente influência das trevas sobre o mundo. A busca por poder sobrenatural, a manipulação espiritual e a perseguição aos cristãos são claras evidências do crescimento do mal no mundo. A mistura de religiões, a desvalorização da palavra de Deus, tudo isso demonstra a ascensão das forças das trevas. Finalmente, o sétimo e último motivo que apresentaremos hoje nos leva a refletir sobre a própria natureza humana. A ganância, o egoísmo, a busca desenfreada pelo poder e pela riqueza material são características que refletem a decadência moral da humanidade e criam um solo fértil para a ascensão do mal. A falta de amor, a indiferença ao sofrimento alheio, a busca pela satisfação pessoal, à custa do próximo. Tudo isso demonstra a profunda depravação que assola o coração do homem. A falta de compaixão, a busca incessante por prazeres, o egoísmo desenfreado, são sintomas que demonstram a nossa inclinação para o mal. Vimos, portanto,
como a crescente apostasia na igreja, o cenário geopolítico conturbado, a depravação moral generalizada, o poder tecnológico nas mãos equivocadas, a influência de líderes mundiais com desprezo pelos princípios cristãos, a ascensão do ocultismo e a própria natureza pecaminosa do homem se entrelaçam, formando um quadro alarmante que aponta para a possibilidade do reinado do anticristo. Cada um desses aspectos, analisados à luz da palavra de Deus, revela facetas de uma realidade sombria, mas que, paradoxalmente, nos impulsiona a uma fé mais profunda e uma vigilância espiritual redobrada. Não estamos diante de um cenário de pânico ou de desespero, mas de um chamado à lucidez espiritual, à oração constante e à perseverança na fé. Compreendemos que esta não é uma mensagem fácil de assimilar. A verdade, muitas vezes, dói. Confrontar a realidade do mal que nos cerca exige coragem e discernimento. Mas a fé cristã não é uma fé cega, ingênua ou alienada na realidade. Pelo contrário, ela nos equipa com a armadura de Deus, para que possamos enfrentar os desafios do mundo sem sucumbir às trevas. Precisamos estar vigilantes, discernindo os sinais dos tempos e munidos da palavra de Deus para nos defendermos das artimanhas do inimigo. Lembremos-nos das palavras de Jesus: vigiai, pois não sabeis em que dia o vosso Senhor virá. Mateus 24:42. Esta não é uma mensagem de medo, mas de preparação. Não é um chamado à passividade, mas à ação. A nossa resposta não deve ser o pavor ou o desespero, mas a fidelidade inabalável a Cristo, a oração fervorosa e o compromisso inegociável com a verdade do Evangelho. Devemos nos fortalecer na fé, nutrir a nossa comunhão com Deus através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão fraterna na igreja. Em meio à escuridão, brilha a luz da esperança. A vitória de Cristo sobre a morte e o pecado é um fato consumado, uma verdade inabalável que nos garante a salvação eterna. Apesar dos desafios e das provações, a esperança cristã permanece firme, ancorada na promessa de Jesus de voltar para buscar a igreja. A nossa tarefa é permanecer firmes na fé até o seu retorno glorioso. Não nos deixemos abater pelo medo ou pela desesperança. O nosso combate não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Portanto, meus amados irmãos, não cedamos ao desânimo. A luta é real, mas a nossa vitória está assegurada em Cristo Jesus. Não nos deixemos levar pelo pessimismo ou pela inércia espiritual. A nossa resposta deve ser a oração constante, a busca incessante pela santidade e o testemunho inabalável da nossa fé. A fé verdadeira se manifesta em ações concretas, em atos de amor e compaixão, na defesa da verdade e na busca da justiça. Nesse momento crucial, precisamos mais do que nunca fortalecer a nossa fé, a nossa oração e a nossa comunhão uns com os outros. Devemos ainda lembrar que a Bíblia não nos dá todas as respostas de formas explícita, mas nos dá princípios para entendermos os tempos em que vivemos. A nossa tarefa é usar a sabedoria e o discernimento espiritual para analisar os acontecimentos à luz da palavra de Deus. A busca pela verdade e pela justiça, a defesa dos mais vulneráveis e a nossa entrega ao serviço de Deus são as nossas armas mais poderosas contra o mal. A fidelidade a Deus em meio à tormenta é o nosso testemunho mais eloquente. Convido você a se inscrever no canal Grupo de Oração Esperança Brasil
para receber mais mensagens de esperança e edificação. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Ajude-nos a disseminar a verdade e a esperança de Cristo neste mundo em trevas. Deixe um comentário com a frase impactante que resume o que você sente sobre a responsabilidade cristã diante dos sinais dos fins dos tempos. Qual mensagem você quer levar ao mundo nesse momento crucial da história da humanidade? Clique na tela para continuar aprendendo sobre o reino de Deus e os desafios da fé no mundo moderno. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça a tua fé, que Deus te livre de todos os males.